Geralmente, com 30 dias de uso, a gente já consegue ter uma opinião bem formada sobre um produto de uso diário como o iPhone. E nesse meio tempo a gente também teve toda uma polêmica sobre o acabamento. Existiu todo um debate se era mito ou se não era, que ele arranhava muito ou não. Inclusive eu fiz até um vídeo sobre isso que eu posso deixar aqui no card se você quiser ver depois. Só que não foi o único problema, também teve uma outra parada um pouco mais recente com relação à cor dele, que eram os iPhones laranjas ficando rosa. Bom, o meu ele tá bem aqui, laranja, inteirinho. Não sei se é porque eu uso capa, porque tem muita gente que a priori, né, criou esse problema. Mas aqui não, tô sempre usando capinha, o meu tá inteiraço, nenhum traço rosa aqui. Então das duas polêmicas que rolaram esse ano, nenhuma das duas pelo menos me atingiu no meu uso. Ainda falando da construção em alumínio, eu não achei que esse novo acabamento acabou deixando ele mais sensível. Não se a gente for comparar com outros iPhones, como o iPhone 12, que na época teve todo um problema relacionado à sensibilidade da tela, ou com o iPhone 6 e 6S com relação ao ponto fraco dele de não ser resistente quando você dobrava ele nesse sentido aqui. Muitas pessoas usam o iPhone no bolso de trás e isso acabava deformando ele. Não vai ser o caso no iPhone 17 Pro Max para nenhuma dessas duas coisas. Inclusive, com relação à tela desse modelo aqui, rolou um salto de 2000 nits para um pico de até 3000 nits em comparação com o modelo 16 Pro Max. E é uma diferença que traz realmente mais conforto no uso diário, principalmente no uso exterior, e é o que torna ele ainda mais agradável, já que o 17 e o 17 Pro Max não vão esquentar nem quando você fizer ali um uso muito mais bruto, de repente gravando vídeos em 4K ou em log, ou simplesmente tirando uma sequência grande de fotos com o modo retrato. Isso não é mérito unicamente da nova construção com a Vapor Chamber ou do alumínio, que vai dispersar mais o calor ali em torno do aparelho. É claro que isso também ajuda, mas a gente também teve uma performance maior do novo processador, que é o A19 Pro, junto com o iOS 26, o que vai acabar trazendo mais resultados sem forçar tanto o aparelho e, um ponto muito importante aqui, sem também consumir mais bateria. No meu uso diário eu consegui perceber a diferença que 4 horas a mais de bateria podem fazer. Depois que eu consegui perceber que eu conseguia chegar até o fim do dia com o iPhone tendo ali pelo menos uns 30% a mais, é que eu me senti mais tranquilo, sem nem precisar me preocupar em carregar ele, então eu nem levo mais carregador comigo para onde quer que eu vá. E o que é importante de você guardar em mente é que isso é sobre o meu uso. Pode ser que pro seu, você acabe precisando de mais bateria ou de menos bateria, e é aí que vem a influência de qual modelo você deveria escolher. Esse é um ponto fraco para você ter em mente na hora de você escolher entre o modelo 17 Pro de entrada ou o 17 Pro Max. E o mesmo vale para iPhones anteriores. Se você chegou nesse vídeo aqui e você só quer saber como que tá o 17 Pro Max para poder escolher um modelo inferior, você tem sempre que lembrar do ponto da bateria com relação ao tamanho da tela. Se o modelo que você quer for o Pro de entrada, você vai ter menos bateria. Se for o Pro Max, você vai ter mais bateria. Na linha dos novos iPhones, você tem o Pro de entrada, mas você também tem o 17 Air. E ambos ali não vão entregar tanto quanto o 17 Pro Max. E atenção aqui, porque se você comprar fora do Brasil e escolher o modelo europeu, nesse caso aqui, a gente vai ter a entrada de chip que vai comer um pouco do espaço da sua bateria, então não é a mesma do iPhone americano. Uma outra evolução que pouca gente presta atenção é o Bluetooth. No 16 Pro Max a gente tinha a versão 5.3 e agora a gente tem uma 6.0 que traz mais velocidade e estabilidade de conexão. O lado excelente dessa evolução é que agora o seu iPhone vai ter mais compatibilidade com produtos como o N70 aqui da QCY, que vai contar com Bluetooth 6.0, então vai ser 100% compatível com os novos iPhones. Eu já fiz algumas análises da QCY aqui no canal, mas muita gente não conhece. E cara, essa daqui é uma das maiores marcas com reconhecimento mundial em matéria de fones TWS, tendo inclusive ocupado o 3º lugar de participação no mercado brasileiro em 2024. E o que eu posso falar para vocês é que o N70 foi um dos maiores acertos da marca esse ano. É claro que você encontra o review completo desse fone aqui que eu vou deixar no card para vocês, mas se liga só. O N70 ele traz duas unidades de driver, tanto um tweeter como um driver dinâmico em formato anelar, que vai entregar um som com mais grave, médios mais equilibrados e também agudos mais limpos. O resultado disso é um som com uma ótima separação e que vai trazer uma qualidade sonora bem acima da média para o valor que esse modelo aqui é comercializado hoje. Ele também vai contar com cancelamento de ruído ativo a menos 56 decibéis com a tecnologia QCY Pure Silence, que vai te ajudar na hora de ouvir ali aquela musiquinha ou de assistir aquele vídeo e trabalhar sem nenhuma distração. Se você não percebeu aqui pela caixa, ele também conta com uma certificação Hi-Res e LDAC. Então ele vai acabar garantindo não só uma ANC extremamente competente, mas também uma qualidade sonora inquestionável. Claro que tudo isso é personalizável dentro do aplicativo da QCY, já que você consegue deixar o áudio do jeito que você preferir. Ele também vai contar
contar com uma autonomia de até 50 horas de reprodução e carga rápida. Com 10 minutos aqui dentro do case, você ganha 2 horas de áudio. Esse estojo aqui, cara, ele também é compatível com carregadores sem fio, tá? Se você tiver sem um cabo aí na rua, você não fica sem bateria. Todos esses recursos aqui, junto com o IPX5, fazem do N70 uma escolha excelente em 2025. Se você está procurando um fone custo-benefício, com som premium e um ANC sensacional, eu vou deixar o link aqui bem na descrição. Você pode ir comprar sem medo de ser feliz, tá? Se você tiver dúvida, é só você olhar o review aqui que eu dou bem mais detalhes. Agora, voltando para o nosso vídeo, vamos falar um pouco das câmeras do 17 Pro Max? A gente também tem um ritual anual da polêmica da câmera do iPhone. É difícil de uma marca chegar e inovar com relação à câmera. Então, algumas marcas costumam apelar para uma resolução absurda, quando na verdade isso vai acabar impactando diretamente no armazenamento do seu telefone, já que uma foto com uma resolução muito maior também vai ocupar muito mais espaço. Então a estratégia da Apple ela vai em outro sentido, vai acabar sendo de te entregar fotos com uma resolução pé no chão e uma qualidade extremamente elevada. Eu vou produzir um vídeo futuro falando só sobre as câmeras do novo iPhone, e eu sei que é uma coisa que eu já tenho prometido aí tem um pouco de tempo, tá? Dá trabalho, então dá tempo pro papai chegar lá. Nesse vídeo aqui eu tentei me concentrar no que realmente fez a diferença nesses 30 dias de uso pra mim, e eu consegui chegar aqui em 3 pontos principais, os mais importantes, o que realmente, pegando o iPhone para tirar pelo menos uma foto por dia, eu consegui notar. Na câmera traseira, é claro que a primeira grande diferença tá para modificação de todas as câmeras, onde agora a gente vai contar com uma resolução de 48 megapixels. Inclusive, essa configuração ela não vem de base. Para você conseguir ativar isso, eu gravei um vídeo aqui ensinando vocês a configurar todos os parâmetros da câmera para poder chegar nesses 48 megapixels, independente de qual lente você vai estar usando aqui. Eu vou deixar bem aqui no card. Mas basicamente, contar com a mesma resolução nas 3 lentes não causa nenhum arrependimento pós-foto, que a gente tinha antes, por exemplo, tirando ali uma foto em ultra-wide. E aí, quando você tenta dar um zoom, você acaba se arrependendo de não ter tirado ali, de repente, na câmera principal. Isso era uma coisa muito chata e acabou mudando aqui com o 17 Pro. A segunda grande mudança, e a mais importante para mim, foi a retirada do zoom 5 e a passagem para o zoom 4 e o zoom 8, que no início eu achei que fosse impactar muito mais no meu caso, só que no fim das contas eu me adaptei até rápido demais essa mudança. Isso porque eu achei que o zoom 5 era um pouco exagerado. Depois que você tem o iPhone novo, você começa a pensar um pouco mais nisso, e aí você vê que você não precisava disso tudo. O zoom 4 ele já atende perfeitamente. Fora isso, você ainda conta com o zoom 8, que tudo bem, é um crop na imagem. Então, se você usar o zoom 8, saiba que você não vai ter, tá, a imagem em 48 megapixels. Acho que você vai ter em 18 ou em 24. Já não me lembro mais aqui exatamente, mas não é a mesma resolução. Só que mesmo não sendo a mesma resolução, ainda assim você consegue ter um uso mais confortável com o seu iPhone. Quando você quer uma foto com fundo mais bonito, você não precisa dar um impulso de 5 metros da pessoa para conseguir aquele fundo desfocado, bonito, enfim, fica bem mais natural. E o terceiro ponto que eu não podia deixar de falar aqui realmente é o tamanho da evolução que a gente teve na câmera frontal. É simplesmente impossível você voltar atrás depois que você usa esse iPhone aqui, o que poderia também ser o caso pro 17, nem precisa ser o modelo Pro, tá? Já que a Apple acertou e muito colocando a mesma câmera frontal em todos os 3 modelos. Uma vez que você usou, não dá pra voltar atrás. Não dá, tá? Eu acho que eu aguardei tanto pela câmera ultra-wide frontal. Eu uso, inclusive, bem mais a câmera frontal hoje em dia do que eu usava no 16 e nos modelos anteriores. Realmente não tinha como eu gravar um vídeo aqui sem deixar isso claro pra vocês. Vocês vão se acostumar, vai ser muito rápido, e aí qualquer outra câmera frontal de qualquer outro iPhone não vai ser mais a mesma coisa. Nos novos iPhones, a gente também conta com uma carga rápida via cabo, que pode chegar até 40 watts, fazendo com que a bateria seja carregada em até 50% em 20 minutos na tomada. O que no meu caso, por incrível que pareça, fez pouquíssima diferença, já que eu não carrego o iPhone durante o dia. Então assim, eu tenho que reconhecer que foi uma evolução bem legal, até porque pessoas aqui que vão ter o uso, como eu falei ainda agora, tá, muito maior do que o meu, ou que vão preferir por qualquer razão comprar um 17 Pro, né, com a tela e a bateria menores, essas pessoas sim vão precisar desse recurso. Então eu não podia deixar de falar no vídeo, por mais que na minha experiência não fizesse tanta diferença assim. Eu só carrego o iPhone de noite, cara. Então pra mim, 40 watts no cabo, 25 ali, se eu não me engano, tá, no carregador sem fio, no MagSafe, não faz a menor diferença. Mas eu lembrei disso quando eu escrevi esse roteiro aqui, então tem que deixar esse ponto claro pra vocês também. Por mais que a bateria não seja o suficiente, você tem ali uma recarga que é um pouco mais rápida se comparado com modelos anteriores. Só pra deixar claro aqui no vídeo, eu tô até com medo de ser repetitivo aqui, mas essas não são as únicas novidades do iPhone 17 Pro e Pro Max. Só que depois desse primeiro mês de uso, eu consigo afirmar que mudou na minha percepção. Até mesmo
mesmo no momento de eu escrever esse roteiro aqui, com exceção dessa questão relacionada à carga mais rápida, eu nem sequer olhei as configurações do aparelho antes de falar aqui pra vocês. Eu pensei, cara, eu vou escrever esse texto aqui unicamente do que eu for lembrando. Fora disso, né, não seria nem natural eu fazer esse vídeo. Então, depois desses 30 dias, o que eu consigo afirmar é que se você tem um iPhone 15 Pro em diante, você não tem o uso dele dedicado à produção de conteúdo profissional, se você não vai usar esse telefone pro seu trabalho, não faz sentido você comprar, você não precisa comprar um iPhone 17 Pro hoje. Agora, se você tá no 14 Pro Max, você vai acabar sim encontrando uma grande diferença entre os dois modelos, e se você tá aí na sua cabeça pensando se vale a pena fazer o upgrade ou não, nesse caso aqui vale realmente, mesmo que você não use ali o seu aparelho para produção de conteúdo profissional. O grande ponto para criadores fica mesmo nessa liberdade maior de desempenho, principalmente em filmagens externas. Se esse é o seu caso, se você está procurando um iPhone com esse objetivo, manda ver, até porque se você tiver no 15 ou no 16 Pro Max, eu sempre falo por aqui que um iPhone, para quem usa para ganhar dinheiro, né, se é o seu meio de trabalho, não é um gasto. Na realidade, para pessoas como você, vai ser um grande investimento, já que ele pode acabar te abrindo mais portas. Vou lembrar aqui que a gente está falando de um aparelho que ele vai entregar muito mais desempenho sem que você tenha que se estressar com ele, já que não rola uma trava, não rola. Pelo menos comigo não rolou até agora, tá? Dele bloquear o seu uso, porque ele tá muito quente, ele fica com aviso ali na tela, ele abaixa o brilho, enfim, nada disso acontece aqui. Então você acaba ganhando mais em eficiência mesmo. É claro que esse vídeo aqui é todo sobre uma experiência pessoal muito única, então se você comprou o seu 17 Pro ou o seu iPhone 17 Pro Max, você pode se sentir livre aqui para deixar os seus comentários sobre como que foi o seu uso. Quais foram os pontos positivos ou de repente negativos que você teve na sua experiência, você pode se sentir à vontade para deixar aqui nos comentários. Certamente vai ter alguma outra pessoa que vai ser muito parecida com você e que de repente tem essa dúvida aí em mente. Olha, não é por nada não, você pode se sentir livre também para deixar um like nesse vídeo aqui, porque ajuda bastante. Se você hypar o conteúdo, é ainda melhor. E se você está procurando uma promoção de iPhone, ou se você quer simplesmente pagar mais barato em diversos artigos e de quebra trocar uma ideia comigo e ficar por dentro das novidades do canal, os 3 primeiros links aqui da descrição são dos meus grupos de promoção do Telegram e do WhatsApp. Fica à vontade, falou? No mais, eu vou deixando aqui o meu grande abraço. Eu espero que esse vídeo aqui, cara, tenha sido de grande utilidade para você que clicou nele. Cara, difícil falar isso, hein? Para você que clicou... Que isso? Para você que clicou nele. Saiu? Saiu. É isso. Valeu. Vou marcar minha consulta agora com a fonoaudióloga. Um abraço. Até o próximo. Tchau!